Hoje eu quero falar sobre os 10 sintomas da ansiedade. E se por acaso, dos 10 sintomas que eu citar por aqui, você se identificar com pelo menos 5, se pelo menos 5 você está vivendo na sua vida hoje, considere a possibilidade de você procurar um profissional da psicologia para você fazer uma terapia, um tratamento e vencer esse momento tão difícil que você está passando. Vamos lá então? Olha, quando demonstramos uma preocupação excessiva com o futuro, onde nosso presente é afetado por isso, devemos considerar que esse é o primeiro sintoma. Eu sei que todos nós temos preocupações sobre o nosso futuro, expectativas sobre a autocobrança que nós colocamos sobre os nossos ombros todos os dias. Mas quando essa preocupação ultrapassa a fronteira da racionalidade, isso é perigoso. E quando uma preocupação ultrapassa a fronteira da racionalidade? É muito simples. É quando colocamos na nossa mente 1001 situações sobre um determinado fato. Por exemplo, seu marido saiu de manhã cedo para comprar um pão, ou quem sabe ele saiu para comprar o almoço, ou você saiu para comprar e ele ficou em casa, e aí você começa a pensar, começa a frutificar na sua mente, nossa, ele está me traindo, está encontrando com alguém, está fazendo isso, está fazendo aquilo, meu chefe vai me demitir, amanhã quando eu chegar no trabalho isso vai acontecer. Ou seja, a gente começa a frutificar na nossa mente situações que não existem, mas que as consequências são reais. E isso começa a ultrapassar a fronteira da racionalidade, ou seja, é uma preocupação sobre um fato que não existe, que muito provavelmente não vai acontecer, mas que já começa a tirar o ar. Tem gente que sente falta de ar por conta disso, tem gente que começa a tomar uma decisão equivocada atrás da outra por conta disso, começa a gerar briga dentro da família por conta disso. Preocupação excessiva também é um sintoma da ansiedade. O outro sintoma, o segundo no caso, é a insônia. Olha, a ansiedade pode causar distúrbios de sono ou pode ser o resultado dos problemas para dormir. A insônia para o paciente ansioso vai muito além de uma noite perdida. E a situação pode persistir por vários dias, retirando totalmente a qualidade de vida. Olha, uma pessoa precisa dormir pelo menos 7 horas por noite. E tem horário. É até 10 da noite o horário para dormir. O corpo também tem horário para descansar. E olha, tem muita gente que não está passando por problemas no trabalho. Não está passando por um problema com o chefe, com os colegas. O problema não são os amigos, o problema não é a falta de dinheiro. Tem gente que simplesmente se dormisse 7 horas por noite, 90% dos problemas estariam resolvidos. Eu estou falando para você, acredite nisso. Tem gente que está enfrentando problema no trabalho, por quê? Porque está muito irritado, está muito irritada, está impaciente. E essa impaciência vem de noites mal dormidas, vem de cafeína em excesso, para tentar conseguir colocar em prazo aquilo que você tem que fazer. Então são vários fatores que podem levar você à irritabilidade. E essa irritabilidade, na maioria das vezes, tem a ver com o que nós chamamos de noites mal dormidas. Você já deve ter passado por isso e sabe do que eu estou falando. O terceiro sintoma é o medo irracional. Quando o medo está relacionado a uma situação, uma coisa específica, pode ser normal. Mas galera, quando o sentimento se torna esmagador, perturbador, desproporcional, o risco da evolução é muito grande. É um sinal revelador de fobia, um tipo de transtorno de ansiedade que pode ser incapacitante, ou seja, paralisar você, tirar de você a chance de seguir em frente, de produzir no seu trabalho, de dar o seu melhor como mãe, de dar o seu melhor como pessoa, de impedir você de ter um estudo de qualidade para você passar naquele concurso público. O medo é incapacitante, ele paralisa a gente para diversos projetos que nós temos em nossa vida. O quinto sintoma é problemas digestivos. Olha, tem gente que diz que o coração é o órgão da emoção, mas estão errados. O órgão emocional é o nosso estômago. Pode prestar atenção, quando a gente não está bem, como é que o nosso estômago fica? Quando a gente está nervoso, ansioso, a gente não costuma dizer quando estamos perto de alguém que a gente ama, a gente não costuma falar, nossa, deu aquele friozinho na barriga. Ou seja, o estômago ele é o órgão da emoção, não tem jeito, não é o coração. E a ansiedade pode se manifestar através de problemas digestivos, como náusea, diarreia, indigestão ou até falta de apetite.
pode haver uma conexão entre o transtorno e o desenvolvimento da síndrome do intestino irritável após uma infecção intestinal. O sexto sintoma, minha gente, é o medo de eventos sociais. E essa é uma realidade na vida de muitas pessoas. Eu vou te explicar o que é o medo social. Né? Imagina que você tem uma entrevista de emprego, que você tem algum evento para o futuro, que você tenha que se vestir melhor, ou seja, comprar uma roupa porque é um evento diferente, ou porque você tem que fazer algum tipo de apresentação. E esse tipo de evento leva você a criar uma ansiedade, leva você a já vivenciar um possível fracasso sobre isso que está à sua frente. E esse medo desse futuro, desse evento, dessa aglomeração, te leva ao isolamento social. Se afastar das pessoas. Olha, tem mãe que se afasta do seu próprio filho. Tem marido que se afasta da sua própria família. E aí, às vezes, a gente aponta o dedo dizendo assim, nossa, mas que mãe cruel, que pai cruel, mas não é em si uma crueldade. É um problema emocional que, assim como um problema físico, precisa ser tratado. Eu não sei se você já passou por isso, de se isolar das pessoas, de se isolar da sua própria família, se isolar de tudo e de todos, simplesmente por um problema de ansiedade que você estava ou está vivendo, porque pode ser que você esteja passando por isso. Então considere também agora a proposta de você procurar um profissional para tratar sobre isso. Esse vídeo, meu amigo, minha amiga, não é em si para dizer qual é a solução. Esse vídeo é para orientar você a entender que é possível alcançar a solução para lidar com esses problemas emocionais procurando um profissional, procurando uma terapia. O sétimo sintoma é a sensação de constrangimento. Pessoas com ansiedade social tendem a se preocupar por dias ou semanas antes de um determinado evento ou de uma situação. Isso pode persistir inclusive depois do ocorrido, quando os ansiosos podem ficar pensando no que aconteceu durante um tempo longo, imaginando como as pessoas receberam, o que elas estão pensando, se elas estão rindo, se elas não estão rindo, se elas gostaram ou não gostaram. Tem muita gente que pensa dessa forma, fez um maravilhoso evento, mas fica nesse depois pensando, nossa, como é que as pessoas estão reagindo nesse momento, mesmo depois do próprio evento. O próximo sintoma é a crise de pânico. Olha, os ataques de pânico envolvem uma sensação repentina de medo, desamparo, que pode durar vários minutos e vêm acompanhados de sintomas físicos, como problemas respiratórios, aceleração cardíaca, formigamento, dormência das mãos, sudorese, fraqueza, tontura, dor de estômago e sensação de muito calor ou muito frio. O penúltimo sintoma é o passado presente. Você deve estar se perguntando que história é essa do passado presente, eu vou te explicar. São pessoas que se sentem constrangidas, se sentem ansiosas por algo que já passou. Imagine que agora você está tranquila na sua casa, sentada no sofá, depois de um longo dia de trabalho, e de repente você começa a vasculhar na caixinha da sua mente memórias, situações que você viveu no passado. E de repente vem uma memória que te traz um certo constrangimento no hoje, te traz um sentimento ruim, e esse sentimento te leva a tomar decisões equivocadas sobre o seu presente. Olha só que impressionante. Tem gente que inclusive tem problemas de relacionamento, porque lembram como as pessoas riram na escola, lembra como as pessoas riram entre os amigos ali, e esse pensamento, essa lembrança, agora colocada no presente pela sua própria memória, te leva a tomar decisões equivocadas sobre o seu presente, te levando até mesmo ao isolamento das pessoas, te levando a desistir de projetos, de sonhos. Eu estou falando com alguém que está passando por isso, então presta atenção que você também pode, provocado pela ansiedade, estar passando pelo tipo de sintoma passado-presente. Vamos para o último sintoma? O último sintoma é a dúvida constante. Você já passou por isso? Olha, eu creio que é normal a gente passar por dúvidas no nosso dia a dia. Sim, é normal a gente não saber se vai comprar essa manteiga porque uma é a mais barata, mas a outra tem mais qualidade. Bom, será que eu vou com essa empresa de ônibus ou vou com aquela outra? A gente tem dúvidas e isso é normal. O problema é quando a gente é paralisado por essas dúvidas. Tem gente que vive numa dúvida constante.
Tem gente que vive numa dúvida se vai acordar 6h10 ou 6h15. Tem gente que vive numa dúvida o que vai almoçar, o que vai jantar, o que vai comer, quando vai pagar, quando vai sair, quando vai se divertir. E essas dúvidas constantes também te levam a pensar, olha só como uma coisa leva a outra. Te leva a pensar que você não é capaz, que você não tem como conseguir, que você não é uma pessoa segura, que você é uma pessoa insegura, incapaz de manter um relacionamento, incapaz de manter boas relações com seus colegas, com a sua própria família. E isso te leva mais uma vez ao que nós estamos colocando, que é a principal consequência da ansiedade, que é o isolamento social, o isolamento das pessoas. Será que você está passando por isso? É por esse motivo que eu quero encerrar esse vídeo te fazendo a seguinte pergunta. Dos 10 sintomas que nós apresentamos, você se identificou com pelo menos 5? Considere a possibilidade de você procurar um profissional para ajudar, para ajustar as coisas, tá bom? Eu sou jornalista, estudante de psicologia e é um prazer tê-lo aqui no meu canal Júnior Freitas 7. Não esquece de fazer inscrição, deixar o seu joinha, o seu like, isso ajuda demais a gente. E se você quiser nos ajudar a levar esse canal em frente, a um outro patamar, a um outro nível, vai na descrição aqui desse vídeo e lá você tem uma forma específica de nos ajudar a crescer cada vez mais, tá bom? Um abraço. No próximo vídeo a gente continua falando sobre esse tema, esse assunto tão importante para ajudar tantas pessoas que precisam. Tchau, tchau.